Lá na Scar tem música, teatro, dança, artes visuais e muita coisa. E ainda tem podcast. Hoje sou Caio Mandolese, estou aqui com Edilma Alemanha, diretora executiva da Scar. Edilma, tudo bom? Olá, Caio, tudo bem? E eu estou aqui com Shalimar Junques. Pronunciei correto o teu sobrenome? Pronunciou correto. Ai, que ótimo, ufa. Shalimar, que é nossa professora já há muito tempo, mas também já foi nossa aluna. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a vida de artista e dessa artista maravilhosa que é a Shalimar e que faz, além, né, de artista, professora, que faz um monte de coisa aí na área das artes. Shali, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você? Vamos lá, o meu nome é Shalimar, tenho 27 anos e eu estou trabalhando na Escola de Dança da Scar há 11 anos já. Entrei menor de idade aqui na escola como professora, mas anteriormente eu fui bailarina também dentro da escola de dança. Muito bem. E você começou a sua formação em dança aonde? Ou melhor, você começou a fazer aula, porque imagino que quando você começou era só aula de dança e depois foi formação. Aonde você começou? Então, na verdade, essa sementinha, ela já nasceu dentro de mim, dentro da minha própria casa. A minha irmã, ela sempre dançou muito, então ela despertava isso porque ela era minha irmã do meio e eu sempre me inspirava muito nela. Ela despertou isso em mim e eu comecei a dançar, escola, tudo mais, até que a Casa da Cultura em Guaramirim abriu o curso e daí eu comecei a realmente a vivenciar a dança com mais responsabilidade, aulas regulares e tudo mais. E pintou a oportunidade do projeto dentro da dança, que era aqui dentro da Escola de Dança da Scar, que hoje atualmente é o Mais Dança, a fazer aula. E eu vim, me inscrevi e entrei dentro do projeto. E daí começou. Quer dizer que você é nossa aluna e ainda bolsista, né, dos nossos projetos das leis de incentivo. Exatamente. Eu fui bolsista do projeto dentro da dança por 3 anos. Aí depois que eu entrei no técnico em dança, eu tive que abandonar o projeto para estudar dança. Então, quer dizer que você, após ter feito as aulas conosco, você entendeu, opa, é minha profissão, é o que, por mais que você desde criança, né, já tenha isso. Durante o projeto, você já começou a se envolver um pouco mais, além das aulas, né? Na verdade, assim, né, eu já tinha uma coisa decidida na minha vida que eu ia trabalhar com dança. Eu só não sabia como ia seguir meu caminho, qual formação que eu ia seguir, se eu ia entrar na área de educação física ou se eu ia entrar na área de fisioterapia. Mas isso desde quantos anos? Cara, desde que eu entendi por gente que eu queria aquilo. Eu nunca tive dúvidas na minha vida de que eu iria atuar, sei lá, ser veterinária, por exemplo. Não, eu sempre tinha consciência que eu ia trabalhar com dança. Eu não me lembro dessa indecisão na vida, assim. E acabei entrando na formação do técnico em dança, que foi a primeira porta que abriu para mim, para essa formação voltada para a área da dança, porque na época era muito escassos os cursos voltados para a dança, e principalmente na nossa região, né? Não tinha curso profissional. Tinha em Curitiba, tinha a Escola de Dança Bolshoi, isso aqui, eu via a Escola de Dança Bolshoi como uma escola de formação para bailarinos, e a minha área eu queria para professor, para realmente dar aula. Então eu encontrei o técnico em dança, que era na cidade de Joinville, e acabei fazendo a formação lá. Não, eram duas vocações em uma, então, né? A vocação para dança e a vocação para professora. Eu sempre me considerei que eu dou aula melhor do que eu danço. Mas a gente dança, não danço ruim, não, dança bem. Mas a vocação para ensinar bateu mais forte, assim, foi maior. E quando você fala no técnico de dança, o que você aprende? Porque sou professora de que modalidade? Hoje você dá várias aulas, já deu várias aulas conosco, hoje está mais focada em acrobacia, mas já foi nossa professora de várias modalidades. No técnico em dança, trabalha uma área específica da dança ou trabalha geral? Não, no técnico a gente pega desde a estruturação de um plano de curso, de uma estrutura de escola, de um plano de curso para aula específica. A gente vivencia todas as modalidades, desde a parte histórica dela até a parte técnica. E a gente também tem aula de musicalização, tem aula de anatomia, cinesiologia, elaboração de espetáculos, gestão de escolas. Então, é realmente um curso de 2 anos, né, de uma carga horária. Eu não lembro qual que era a carga horária, mas eu lembro que era de segunda a sexta, que a gente via vivenciando por módulos as modalidades, módulo de gestão, módulo de planejamento, módulo de técnica, módulo de história, e era nessa construção mesmo.
A gente, né, a maioria das pessoas vê um professor em sala, um professor de dança em sala dando aula, né, não faz ideia de toda a capacitação que tem que fazer para chegar no momento de dar aula. E além de fazer o curso técnico, você precisa constantemente fazer aula, né, estar se atualizando e tudo mais. E aí, depois do curso técnico, o que mais você... Vamos falar um pouquinho da tua trajetória de qualificação profissional. O que mais você foi fazer? Depois do técnico, eu fiz alguns outros cursos de carga horária menor, cursos de balé clássico, curso de... eu lembro que eu acho que eu acabei fazendo curso de jazz, mas eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade de pedagogia justamente pela área das crianças, porque eu sentia uma dificuldade da relação pedagógica, de didática com as crianças, né? Então, eu fui para a pedagogia, mas era muito complicado, porque a pedagogia não tem nada com a dança. Então, todos os meus trabalhos extras, curriculares, o meu TCC, foi tudo voltado para a área de psicomotricidade para a dança, porque eu já estava ciente que eu não ia atuar dentro de sala de aula. Já falei para a professora da faculdade, ó, estou vindo aqui, minha meta é essa, eu não quero ir para a sala de aula, escola, não quero. Eu estou vindo fazer a faculdade porque eu quero melhorar minha didática como professora com as crianças, para entender melhor, para trabalhar melhor, parte de planejamento também, de gestão, e não curti. Só que daí a faculdade me surpreendeu com uma área que eu achava que eu não ia me surpreender, que era a área de gestão escolar. Né? Então, quando eu fui fazer meu estágio de gestão, eu olhei e falei assim, opa, essa área aqui também me interessa, assim, né? Porque eu sempre pensei nos planos B da vida, porque uma hora a gente não vai conseguir mais dar aula, né? Não dá muito certo. Então... Com 27 anos deve estar meio longe ainda essa hora, né? Olha, a acrobacia quebra com a gente. Acrobacia quebra. Mas, enfim, depois concluí a minha faculdade, terminei. E logo depois da faculdade, eu entrei numa pós em dança educacional também. Porque daí eu pensei, o que a faculdade não terminou de me informar, a pós vai me ajudar. E a pós foi uma imersão maravilhosa, que eu indico para todo mundo, porque além de ter uma estrutura curricular incrível para a gente, tinha profissionais maravilhosos, assim, que todo mundo devia ter vivenciado com eles, porque era uma imersão muito legal. Eram vários professores de vários lugares que trabalhavam em estruturas diferentes de lugares, então, com muita bagagem diferente, com muita troca, com muito corpos diferentes. Então, foi após que concluiu ali meus estudos. E logo após eu fiz uma imersão com o Circocan, que daí voltado para a minha área circense, né, dos tecidos, que eu fiz um curso com eles de 5 dias ali, numa intensidade bem grande de treinos, que a gente teve, que daí nós, professores, éramos os bailarinos e a gente tinha que vivenciar tudo isso no nosso corpo, porque senão a gente não consegue passar para o aluno, né? Quer falar um pouquinho para nós o que é Circocan? Porque, assim, né, ouvindo parece... É legal você dizer o que é e as referências, né? Sim. Então, o Circocan é uma escola que ela tem em Floripa e tem em Curitiba. Os profissionais, eles são formados em circo. Eu não sei qual que é a formação deles, mas não, a formação deles não é brasileira, é de fora. E o Circocan, ele sai um pouco da visão circo mesmo e ele traz para uma versão circo moderna, né? Porque não é numa tenda, não é nada disso. É um galpão todo estruturado, onde nesse curso a gente tinha aula de condicionamento físico. A gente acordava de manhã, ia fazer aula de condicionamento físico. Depois da aula de condicionamento físico, a gente ia para a aula de flexibilidade. Depois da aula de flexibilidade, a gente ia para a aula de tecido. E daí, intervalo. Aí a gente tinha aula de trapézio voador, que, para quem não sabe, diferente de um trapézio fixo, que é como a gente tem na nossa sala, o trapézio voador é aquele que a gente vê mesmo nos circos, que você troca pegadas com outra pessoa que está te recebendo, tem aquela rede gigante. Então, aquilo lá foi uma coisa que eu vivenciei pela primeira vez, que deu bastante medo. E daí a gente ia do trapézio, a gente ia para aula de história, de gestões de escolas e de vivências, era mais uma troca mesmo com os outros profissionais. A gente tinha aula de handstand, que handstand é paradas de mão, né? Parada de equilíbrio, também tinha aula de parada de equilíbrio. Tinha aula de segurança, para aprender a fazer os nós das cordas, as montagens dos equipamentos. Então, resumidamente, o Circocan ele é uma escola que ele oferece vários cursos para o profissional do circo, envolvendo tecido, envolvendo lira, trapézio, malabares, contorcionismo, tudo que você imagina do circo, o Circocan ele oferece para ti. Só que eles fazem cursos por módulos em tempo. Eles têm a escola deles regulares, como a SCAR,
né, que é em Floripa, em Jurerê, e lá tem os cursos de aulas regulares para os alunos, mas também oferecem cursos fora para profissionais que trabalham com o circo ou trabalham em escolas voltadas para essa área circense. Charlie, e voltando um pouquinho no tempo, para não perder o nosso gancho aqui. Lá nos 15, 16 anos, 17, todo jovem começa a escutar essa pergunta, né? O que você vai fazer? O que você vai ser quando crescer? Aquela coisa toda. Quando você, que já era tão decidida em trabalhar com dança, em ser professora, como é que era a reação de família, amigos, colegas de escola? Como é que era isso? Teve muita incredulidade? Eles me chamavam de louca. Claro. Eles me chamavam de louca porque eles diziam assim, o quê? Como é que Isso não é profissão. Isso não é... Demorou, tá, gente? Acho que faz 3 anos que as pessoas não vêm e me perguntam assim, mas tu dá aula, mas tu trabalha também? Ou tu recebe por isso? Tu recebe por isso? Ou tem vezes acham que a gente, né? Ai, faz uma dancinha aí, né? Ainda existe. Mas voltando, depois eu volto nisso aí. As pessoas me chamavam de louca, não acreditavam nisso, não investiu nisso. Para ser sincera, assim, até me emociono. Ui. A única pessoa que investiu nisso foi a minha mãe. Que lindo, Charlie. Que lindo. Não é fácil a vida de artista, mas sendo perseverante e persistente como você foi, que você está hoje feliz, né? E com uma carreira cheia de êxito. Enfim, mas eu não dava bola, assim, porque às vezes até eu me questionava, assim, né? Meu, eu tô sendo louca mesmo, né? Mas vamos lá, não tinha que arriscar, acho que era uma paixão maior, mas eu lembro dos professores da escola, eles não acreditavam muito, não investiam, e a minha família em si também não olhavam, meus primos, todos formados advogados, empresários, e eu sou a única artista lá no meio, né? Então, assim, o meu pai teve uma luta bem contra isso também. Ele dizia que eu tinha que estudar administração, que eu tinha que cuidar da empresa, que eu tinha que fazer tal coisa. E eu nunca esqueço assim, que um dia a Lisa, que era coordenadora do projeto que eu estava, ela chamou ele assim, deu uma chinchada. Ela falou assim, olha, a tua filha tem potencial, tu tem que acreditar na tua filha, porque eu quero ela aqui, porque ele batia muito pé, assim. Aí ele, tá bom, então. Aí ele cedeu, assim. Tanto que hoje ele se orgulha demais, ele conta para todo mundo que eu trabalho na SCAR, ele fala, ele... Né, mudou, ele realmente, assim, eu provei para ele e para as outras pessoas que isso é uma profissão, que se você se dedica, você tem espaço no mercado, você tem reconhecimento. Então, assim, foi uma luta, assim, dentro de casa foi muito grande, assim. E hoje, nas escolas, assim, às vezes eu encontro os meus professores da escola, e eles olham assim, meu, Shalimar, tu lembra quando tu falava que tu queria dançar? Que tu queria viver com dança? Falei, pois é, professor, tô aqui. Tanto que esses dias eu fui levar um cartaz numa escola para divulgação do projeto, né? E eu encontrei um professor de sociologia. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aqui, Shalimar? Eu falei assim, professor, lembra quando eu falava para ti que eu dançava? Então, estou trazendo agora um cartaz aqui para colar na escola para divulgar o projeto que eu estou coordenando. Aí ele falou assim, nossa, Shalimar, como as coisas mudaram? Eu falei, pois é, professor, como as coisas mudaram, né? Então, é muito legal, assim, as pessoas lembram da história, lembram de como foi o percurso disso, e hoje algumas reconhecem, né, que elas não botavam fé, e outras se orgulham muito, assim como meu pai, se orgulha muito a minha mãe, meus irmãos, enfim, todo mundo tem muito orgulho disso. E o bacana, e aí fazendo uma referência, né, você conosco entrou pelo projeto Dentro da Dança, que era um projeto social, né, que trabalha a arte e a dança para quem não tem condições, né, de financeiramente de pagar uma mensalidade. Aí se formou, fez toda a tua carreira aí formativa na academia, no ensino regular, universidade. E você depois começou a dar aula para nós no projeto social Mais Dança, onde você também deu aula por bastante tempo. E este ano você é coordenadora do projeto Mais Dança. Então, você tem uma relação muito grande com esse projeto, porque, né, o Mais Dança é a continuidade do projeto anterior, e de aluna, professora, e hoje coordenadora, né, geral do projeto. Então, é uma trajetória bem significativa e bacana assim, para nós, enquanto instituição,
assim como você, né, outros professores que estão conosco passaram por um processo formativo muito parecido. Na dança, eu acho que você é uma das mais expoentes, na música tem um pouco mais, no teatro, mas que a gente se orgulha muito enquanto instituição, né, de poder atuar na formação de quem está começando, mas também atuar onde os profissionais que já se desenvolveram possam trabalhar e ter a arte como profissão. Então, é bacana. Porque às vezes as pessoas olham para um projeto desse com um olhar assim, é só mais um projeto, não vai dar em nada. Mas elas não reconhecem que por trás desse projeto teve muitas outras pessoas que entraram na formação, que estão trabalhando na área, que estão coordenando. Então, eu estar dentro desse projeto, para mim, uma gratidão enorme, assim, porque acho que ninguém mais que eu ou outros professores que estão no projeto sentiram ele. Porque ele fez parte da minha formação, da minha história, da minha vontade de viver com a dança, né? E daí passar pelo projeto, de passar como professora e hoje estar na coordenação geral, é tipo assim, nossa, aonde que eu posso chegar estando aqui dentro? E esses dias eu fui me apresentar nas salas de aulas e eu falei para a criançada da trajetória, né? Resumidamente, lógico, né? Que eu já fui aluna e que hoje a gente estava ali, tinha umas que já, tipo, opa, né? Já começa a ver um futuro, Exato, né? Porque as pessoas começam a valorizar isso de outra forma. Não é só, eu vou lá fazer uma dancinha regular. Não, se você quiser, se você estudar, você tem espaço para atuar na área, né? E tem mercado de trabalho, que é o principal, né? Tem mercado de trabalho e eu acho que, assim, você se mostrando um profissional hoje em dia, um profissional competente, um profissional responsável, comprometido, educado, cara, você vai conseguir ficar em qualquer escola, né? Hoje em dia é difícil você encontrar um profissional que tenha uma boa dinâmica em sala de aula, que entenda da técnica, que seja comprometido, que seja responsável. Então, a área tem. Hoje em dia, nossas cidades ao redor estão crescendo muito e não tem profissional para trabalhar com dança, principalmente na grade que está aumentando nas escolas regulares, né? Chale, voltando um pouco, eu tenho uma dúvida. Você deu aula para nós lá no Baby, né, que são as criancinhas, e que, de maneira geral, essa modalidade do Baby acaba indo para o balé. Uhum. Mas você foi para a acrobacia. Você começou conosco dando aula no Baby, e aí foi indo. Quando eu vi, porque nós duas passamos, né, por esse período da sua carreira juntos, eu estou aqui já há 13 anos, então eu me lembro de você aluna e me lembro você começando como professora. E me lembro do Beto Saurini, que à época era o coordenador, né? Não, vai dar certo, Dilma, vai, né? Defendendo você. Tenha fé. Isso, como professora. Aonde mudou? Aonde virou a tua chave do balé para a acrobacia? Antes de eu entrar dentro da dança, eu fazia aula de acrobacia com a Tami, que hoje é minha colega de trabalho, né? Eu fazia aula com ela em Guaramirim e foi ela que me chamou para dentro da dança. Aí eu tive, né, toda a experiência dentro da dança com jazz, com danças urbanas, com balé clássico. E, na época, eu caí na escola de dança de paraquedas, né? Vamos combinar. Foi assim, tipo, Shalimar, eu preciso que tu comece a dar aula amanhã. Foi assim, só deu tempo assim, de eu dar um aviso prévio pro meu pai e pra minha mãe, porque eu era funcionária deles. Pai, eu não vou mais trabalhar, beleza? Beleza. Foi assim. E era a vaga que tinha me oferecer, era o balé clássico com o Baby. Então, eu atuei, né, era uma modalidade em qual eu só fazia aula, né, não era a minha modalidade que eu escolheria principal, né, mas era a oportunidade de aprender. Então, eu entrei, aprendi com a modalidade, fui crescendo, só que a modalidade de acrobacia eu enxergava que era muito mais a minha personalidade. Porque eu sou uma pessoa mais agitada, eu sou uma pessoa que gosto mais da técnica, da cobrança, da evolução. E eu estava me sentindo uma não feliz profissionalmente, não boa profissional, porque eu não conseguia ver nas crianças um resultado técnico. Porque são crianças, né? E quando elas poderiam me mostrar o resultado técnico, elas já estavam com outros professores, porque eu preparava o corpo delas
para ir para a próxima fase. Você era você trabalhava com os alunos de entrada na dança. De entrada na dança. Então, Alunos de que? 2, 3 anos? 2 anos e meio era comigo até 5 anos. Eu achava que isso era mais radical do que acrobacia. Cuidar de uma criançada dessa em sala de aula não deve ser fácil também. Isso. Aí, então, assim, eu ensinava tudo para elas, passava toda a base, mas é lógico que aquilo ia despertar nelas a técnica quando elas passassem para outro professor. Então, eu acabava não enxergando, mas eu sabia que não era minha culpa, mas eu sabia que eu queria mais, assim. Aí até que chegou um dia que ou pintou uma oportunidade de uma professora sair da escola de dança, eu assumi umas turmas dela, e ficou. Eu falei, não, é aqui que eu quero, não quero mais. Aí avisei, né? Falei, a partir do ano que vem eu não dou mais aula de balé clássico, me encontrei na área, é isso aqui que eu quero, e tchau. Beijos e queijos. Foi tipo isso. Aí foi onde que eu encontrei na acrobacia. Na acrobacia é o meu lugar, porque é uma aula muito mais dinâmica. São crianças que vêm com 7 anos, então elas já... Mentira, eu tenho turmas de 5 também, mas é uma outra cobrança, é uma outra dinâmica de aula. Eu acho muito mais divertido, mas... É a minha cara. Eu curto, é a minha cara, não adianta. E acrobacia tem solo, tem o tecido, tem lira, tem um monte de coisa. A gente tem acrobacia aérea, né, que trabalha com tecido, com trapézio, com lira, e acrobacia de solo. E eu, na minha modalidade em específico, eu trabalho também com a dança junto, fazendo essa união aí com os equipamentos aéreos e a dança em solo. E aí, falando em acrobacia, quando a gente fala em aéreo, né, eu já me dá um pouquinho de... Poxa, como é a segurança de uma acrobacia aérea? Porque, ao final, você mesmo comentou que tem alunos de 5 anos, mas tem também alunos adultos. E como a gente cuida da segurança dos alunos que vão subir num tecido, vão numa lira, num trapézio? Tem toda essa, além da segurança de material, de apoio pedagógico, que seriam os colchões, né? Tem toda a segurança de estruturação de aula, no sentido assim, como que eu vou passar para o meu aluno o que ele tem que fazer, qual que é o autocuidado dele. Então, se eu recebo um aluno cru hoje em dia, né, que fala um aluno que nunca viveu a acrobacia, eu ensino para ele todos os métodos do que ele pode, o que ele não pode fazer, em questão começando pela altura, né? Eu já delimito até onde ele pode subir, que é um lugar que, se ele ficar preso, eu consigo tocar ele, né, com as minhas mãos. Se ele escorrega, ele já põe o pé no chão. Então, a gente vai... a segurança é uma troca de confiança entre o aluno e o professor. Conforme ele vai mostrando para mim que ele é responsável com a segurança dele, eu vou dando mais para ele, né? Mais corda, que a gente diz, né? Eu vou dando mais para ele coisas que ele pode desenvolver, e assim ele vai tendo a evolução. Então, é dessa forma. Ele vai se desafiando enquanto ele vai provando que ele é capaz, que ele consegue, que ele é responsável. E tem toda uma questão em relação também à segurança pedagógica dos equipamentos e do material de apoio, né? Porque tem toda a questão dos colchões que ficam no chão e tudo mais, mas tem também a questão de, nós vamos fixar o tecido. Para fixar o tecido, é uma empresa especial que fornece uma ART, né, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, essa é uma aula que mais exige cuidados em relação ao professor, aluno, mas também a estrutura de sala para poder desenvolver uma aula boa e segura. Exatamente. Os nossos equipamentos, eles são todos monitorados pela equipe técnica, né? Os professores dão um suporte por trás, mas quem faz toda controle de qualidade, instalação, desinstalação, são toda a equipe técnica, porque precisa ter, não é só aula, aluno e professor. Tem toda uma equipe por trás disso para fazer que a aula aconteça com segurança, né? Que é o necessário. Essa parte de bastidores, entre aspas, né, é sempre uma coisa que as pessoas não têm a menor noção, né, de que existe, de que é importante. E agora você está numa função também, né, além de estar na sala de aula, você também está numa função de coordenação que é muito mais racional, muito mais cabeça, que você se preparou, você estudou para isso também. Mas eu queria entender um pouquinho como é que é esse lado, assim, quando você está ali debruçado em planilha e às vezes tendo que fazer um corte porque, né, precisa cortar um recurso e tal, e esse tempo na frente do computador na planilha em comparação com o tempo em sala de aula, você consegue tirar prazer nos dois momentos? Eu estou numa fase de abre caixinha, fecha caixinha.
Essa é a fase que eu tô, né? Porque a coordenação eu assumi faz um mês. Então, assim... Calma aí, você vinha experimentando Sim, eu vinha esse lugar. eu vinha A gente fez um experimentando. período aí experimental contigo. Eu vinha experimentando a parte, né, de auxiliar administrativo, mas agora, com toda a coisa nas minhas costas, eu tô literalmente abrindo caixinha e fechando caixinha, assim. Mas a parte da área da coordenação, eu vou ser bem sincera e eu agradeço que eu não estou trabalhando sozinha. Tem uma equipe por trás que é muito generosa em me ajudar, porque é uma coisa nova para mim. Tem coisas que eu não sei fazer, mas eu também estou super disposta a aprender. E tem pessoas por trás que estão dispostas a me ajudar. Então, assim, eu não trabalho sozinha. Tem várias pessoas me ajudando. E é bem difícil, até eu conversei com a nossa coordenadora pedagógica esses dias, que é difícil abrir caixinha e fechar caixinha. Eu vou entrar em sala de aula. Esquece tudo que tem para trás. Ainda estou num processo de aprender a fazer essa divisão, né? Porque eu preciso me desligar. A administradora precisa sair e a professora precisa entrar. E depois a pro precisa sair e a gestora precisa entrar. Então tem que abrir e fechar assim. Mas eu acredito que vai ser uma coisa que ainda vai se ajeitar e bom, assim, não vai ser algo negativo, assim. É só um processo realmente cognitivo do cérebro entender que, opa, agora ela é professora. Ah, não, agora ela é gestora. Agora ela é professora, agora ela é gestora. Mas, ao mesmo tempo, nesse abre e fecha de caixinha, também te abriu um novo ramo, uma nova possibilidade de carreira, né, dentro da arte, dentro da dança. E é um ramo que eu já tinha despertado no meu estágio de gestão. Eu já tinha visto que eu tinha interesse pela área, né? Então, é um ramo que eu realmente gosto. Eu realmente estou gostando da parte de gestão. Eu já fico pensando assim, bom, se tudo der errado, eu fico pensando, se algum dia eu quebrar uma perna, alguma coisa assim, eu já tenho aonde trabalhar, entendeu? Mentira, não, bate na madeira, pelo amor de Deus. Muito bem. E além de ser professora e coordenadora do projeto Mais Dança, o que você faz na área da dança, além dessa área que você desenvolve aqui internamente? Então, atualmente, eu chamo de hobby. Eu danço na banda In Natura, que é uma banda de formatura. E esse é o meu hobby, é o meu momento assim, de extravasar. Que eu sei que, lógico, tem um comprometimento, tem uma responsabilidade com ensaios e tudo mais, mas é algo que eu faço para me distrair, me divertir, né, sorrir, extravasar mais, porque eu sinto que aí a Prochale não existe mais e daí quem existe é a Chalimar em si mesmo. Porque quando a gente trabalha com... Eu sinto que nós, professores, a gente precisa vivenciar outra coisa que não seja a nossa profissão para a gente dar uma descarregada, assim, né? Então, o meu hobby continua sendo a dança, né? Mas daí atuando junto com a banda In Natura ali, que eu já estou há 3 anos. Infelizmente, a gente ficou parado na pandemia, né? Eu entrei na banda, fiz ali 6 shows com eles, começou a pandemia. Aí agora a gente voltou em fevereiro, e em fevereiro a gente tinha show todos os finais de semana. Aí agora deu uma pausa. Daí agora tá voltando tudo de novo, assim. Então, todo mês, basicamente, tem show por aí, e daí vai dançar. Mas além de relaxar, ainda é o momento de receber aplauso também, que é sempre importante para artista, né? É muito legal, assim, porque você dança, daí a galera te aplaude, a galera tenta te acompanhar, aí tem outras pessoas que te olham com admiração, assim. E o mais legal disso tudo é que, às vezes, quando eu faço formatura aqui em Jaraguá, geralmente, eu encontro gente que estudava comigo na escola, ou o professor da escola, ou o diretor da escola. Aí eu pego eles me olhando assim, admirados, tipo, olha lá essa menina dançando. Aquela louca que falou que ia trabalhar com dança. Aquela louca que falou que ia trabalhar com dança, E também, assim, já cheguei a dançar em situações parecidas que aconteceram. Eu dancei uma vez na Schitzen, e com uma outra banda, que o show era 1h da manhã. Aí eu mandei mensagem para minha família, eu falei, gente, eu queria que vocês fossem assistir, porque era o show principal, né, que tem da Schitzen. Eu achei muito legal, porque os meus pais são separados, né? Mas era 1h da manhã, tava meu pai e a minha mãe na frente do palco, me olhando dançar. Eu achei aquilo o máximo. Falei, aí, ó, e unindo todo mundo. Que lindo, que é legal. E a gente tem essa discussão aqui com todos os professores, porque, no final, a maioria dos professores começou
na carreira de artista e acabou, né, também sendo professor. E a gente discute muito a importância de continuar sendo artista para ser um professor, né? A gente percebe algumas nuances bem interessantes de quem ainda atua como artista e também como professor, de como ele se relaciona com o aluno, mas como ele se relaciona, porque nós, pegando a escola de dança dos alunos particulares e do Projeto Mais Dança, a gente, de encerramento, faz apresentações maravilhosas. Você prepara uma coreografia pensando no aluno, mas pensando no público também. Então, é outra sensibilidade, é outra vivência. Eu confesso que eu curto muito e eu observo bastante essas diferenças, né, de profissionais que continuam atuando na área. É porque a gente que está nesse mercado ainda de apresentações, a gente começa a sentir como que está o nosso público. Como é que está a receptividade de tal coisa, como é que está funcionando, né? Na banda, por exemplo, a gente sabe músicas que funcionam e que não funcionam e quais regiões funcionam e não funcionam, né? Um grande exemplo, a gente foi dançar em Floripa esses dias e a gente sabia que a música alemã não funciona lá. Então, a mesma coisa a gente traz isso para a sala de aula, né? A gente sabe como que está a receptividade do meu público quanto a algum estilo de apresentação, algum estilo de movimento, enfim. E a gente também consegue passar para o aluno a valorização do palco, a sensação de estar no palco, né? Eu adoro ser aplaudida, ser prestigiada, aquele nervosismo. Então, se você ainda não vivencia mais, você acaba perdendo um pouco essa essência, esse sentimento. E se você está vencendo, tu consegue chegar para o aluno e entender o nervosismo dele, conseguir tranquilizar ele, conseguir passar a segurança para ele, porque ele sabe que a professora também vivencia. As minhas alunas, elas vivem comentando comigo assim, ai, professora, e se eu cair no palco? Eu falei, ixi, a professora caiu semana passada fazendo show, levantei e tá tudo certo. É, professora, tu caiu? Eu falei, caí. Olha a minha cara de preocupado. Eu falei, levanta, ó, vida que sai, bota um sorriso no rosto e vai. Então, elas se sentem mais seguras, porque elas pensam, a professora já caiu também. E tá tudo certo, tá tudo bem. Ela não chorou, ela não ficou brava, ela não se frustrou, ela só continuou dançando. Então, elas ficam mais seguras e evitam problemas, né? Não, e a gente nem para pensar como isso é lição para a vida delas também, né? Porque na vida também a gente cai, metaforicamente falando, levanta, põe um sorriso no rosto e segue em frente. E a arte acaba ensinando essas coisas para a gente, ensinando que o erro acontece, ensinando que você precisa estar alinhado com a expectativa do outro, ensina tudo isso e forma gente decente, né? Exatamente, assim, essa parte de formar gente decente, eu acho que é uma das coisas mais principais dos professores de hoje em dia. A gente está recebendo uma era, né, de alunos ali que estão voltando de uma pandemia, estão voltando de tudo isso, então é um novo desafio que eu estou buscando nessa formação, de alunos que valorizam a cultura, que valorizam a dança em si, como se portar, a postura e trazer isso para a vida pessoal deles. Porque esse é um grande desafio que eu estou vendo assim, nessa formação. De como eu, professor, eu não sou mãe, né? Eu não tenho filhos, como eu posso ajudar a somar na vida do meu aluno, trazendo junto a dança, sabe? Então, é uma outra pegada também que está sendo uma batalha que eu vejo aí nessa formação. Muito bem. A gente indo, né, para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu vi alguém já sinalizando aqui o horário, né, que a gente já está no adiantado da hora. Quando a gente fala aqui dentro da SCAR, a gente trabalha com todas as modalidades das artes, né, ou com várias modalidades das artes. A dança, no teu olhar, porque a dança, além de ser uma técnica, além, né, de toda a questão das artes de maneira geral, mas ela também tem muito a questão do corpo, né, do trabalho do esforço físico, de muitas pessoas, inclusive, substituir uma academia ou alguma coisa com aulas de dança. A dança tem um envolvimento com a música, e isso traz para, né, essa coisa da adrenalina, de mexer o corpo, traz uma coisa motivacional grande, pelo menos é o meu sentimento em relação à dança. Então,
tem uma variedade muito grande de sentimentos e emoções, né, que envolvem. O que você diria assim que é diferencial para a dança na vida do ser humano, né, a dança na vida do ser humano? Eu acho que a dança, para o ser humano, ela pode expressar aquilo que ele não consegue falar. Eu acho que esse é o diferencial para todas as pessoas que dançam, porque você vai demonstrar na intensidade dos teus movimentos se tu tá feliz, se tu tá alegre. Eu vejo pelas minhas alunas, quando elas estão muito felizes, os movimentos delas saem tudo espalhafatoso. Eu falei, gente, calma, respira. Eu sei que vocês estão empolgadas, vocês estão mas dá uma segurada. E quando elas estão tristes, não vai, assim. Mas nos feedbacks que eu escuto das minhas alunas e até meu próprio, é uma oportunidade de liberdade, de me libertar, de me distrair, de me abastecer de coisas boas, ou é um próprio momento para eu me sentir, para saber o que eu sou capaz de fazer, porque a dança ela só depende de mim. Eu não danço quando não é uma dança de salão, mas a dança por si só, ela só depende da pessoa. Então, se eu não quero me movimentar, eu não vou me movimentar e acabou, né? E essa é a minha visão, assim, ela dá, resumidamente, liberdade. Liberdade para a pessoa sentir, se mover e fazer o que ela bem entende. Depois dessa, não tem nem mais nada a acrescentar, né? Só começar Fica a dançar, a dica, comecem a dançar, quem ainda não está dançando, né? Eu acho que é isso que tem que falar. Ô, Charles, só pra gente acabar agora, realmente acabar. Quem tá aí ouvindo esse podcast, esse bate-papo nosso... Ou quem tá vendo. Ou quem tá vendo... e que pensa assim, poxa, sou jovenzinha, gostaria muito de ser professora, de ser bailarina ou bailarino. Que dica você daria? Estudem. Muito. E façam Pra vida. aulas. A gente, na verdade, assim, né? Não é porque a gente já é professor, que a gente tá na gestão, que não vai deixar de estudar, né? Porque a gente continua estudando, né? Mas eu acho que, assim, primeiramente, façam aulas com professores bons, né? Procure escolas que têm uma boa técnica, um bom professor. E procurem estudar. Estudar, porque ser professor é uma caixinha de surpresas, né? A gente acha que a gente sabe tudo, aí troca ano, vem criança nova, vem aluno novo. Aí vem a internet, que também vem competir com a gente, com os videozinhos, né? Que as crianças vêm, professor, eu vi esse videozinho aqui. A era TikTok? A era TikTok, né? Ou a criançada que até foi uma fala minha muito forte essa semana, né? Que eu peguei no pé delas, que elas querem chegar aqui e elas não querem passar pelo processo. Então, o professor ele tem que estudar também um pouco de psicologia nessas horas, né? Bastante. Para aprender a fazer o aluno dele entender esse processo. Então, cara, quer ser professor, quer trabalhar nessa hora, tem que estudar. Tem que estudar, tem que se permitir ser corrigido. Eu acho que isso é o principal também. Foi uma das coisas que eu acho que me fez ser a profissional de hoje, porque eu realmente aceitava críticas das pessoas. Eu queria que elas me criticassem, me mostrassem onde eu estava errando para melhorar o meu trabalho. Então, a partir disso, tem que ser humilde, né? Se você quer chegar a algum lugar, você tem que ser humilde, aceitar e pensar que é para o teu crescimento. Então, essa é a dica. Maravilha. E onde é que o pessoal te acha no Instagram, Shalimar? Eles me acham de @professora Shalimar. O prof tá em você, né? O prof tá em mim. Não tem jeito. Gente, essa aqui foi mais uma conversa nossa da segunda temporada do podcast Lá na Scar. Você que está vendo no YouTube, clica aí, assina o canal, ativa o sininho, faz toda aquela coisa, dá o joinha para nós. Você que está ouvindo só, assina o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, no seu agregador preferido de podcast. Acompanha, porque a gente está conversando assim só com gente muito interessante, muito legal sobre vida de artista e outras coisas mais. Shari, brigadão. Eu que agradeço. Foi muito bom, não esperava arrancar lágrimas de você, mas foi legal essa sua abertura. Edilma, muito obrigado também pela companhia de sempre aqui e a gente segue com essas conversas. Muito bem, seguimos na meta de falar sobre vida de artista. Valeu! Valeu!